Olá, boa tarde, meus queridos ouvintes, que a paz do Senhor esteja contigo. O meu agradecimento a você que nos escuta, a você que sempre está em sintonia na Rádio JC Guaçucê, a Rádio da Família. Hoje, meu querido ouvinte, é 23 de março de 2024 e estamos chegando aqui com mais um programa católico Conhecendo a Igreja. Eu sou a Márcia Cândido e convido você a ficar conosco. Estamos aqui aos sábados a partir das 14 horas, deixando a sua tarde de sábado muito mais iluminada. E juntos, meus irmãos, aprenderemos muito mais. A nossa programação tem início às 6 horas da manhã com a oração da manhã. Sintonize e juntos, meus irmãos, formaremos a grande família Rádio JC Guaçucê. Hoje o nosso programa tem como tema devoções e a Semana Santa. Invoquemos então, meus irmãos, a Santíssima Trindade para se fazer presente conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, como eu falei no início do programa, nosso tema hoje é devoções e a Semana Santa. Viver a Semana Santa é entrar cada vez mais na lógica de Deus, na lógica da cruz, que não é, acima de tudo, a da dor e da morte, mas a do amor e o dom de si mesmo que traz vida. A Igreja Católica iniciou na quarta-feira de cinza a Quaresma, um período de 40 dias que antecede a celebração da Páscoa. A Quaresma é um tempo litúrgico de conversão que a Igreja marca para nos preparar para a grande festa da Páscoa. É tempo para nos arrepender de nossos pecados e de mudar algo de nós para sermos melhores e poder viver mais próximo de Cristo. Neste tempo, busquemos acentuar as nossas práticas da esmola, da oração e do jejum. Você observa lá na sua Bíblia, em Mateus capítulo 6, versículo 1 a 6, 16 a 18. Não de modo exterior, mas como forma de esvaziamento de nós mesmos para podermos ser preenchidos pela graça de Deus. Páscoa significa a passagem da escravidão para a liberdade, onde iremos viver o tríduo pascal, tendo no domingo de Páscoa, ou seja, no domingo da ressurreição, o dia mais santo, mais importante da religião cristã. Depois de morrer crucificado, o corpo de Cristo foi sepultado. Ali permaneceu até a ressurreição, quando seu espírito e seu corpo foram reunificados. Páscoa significa a passagem da escravidão para a liberdade, onde devemos ter a esperança de que nos leve à profissão de fé em Jesus Cristo ressuscitado, acolhendo sua palavra e nos comprometa com a transformação do mundo através de sua luz, que deve brilhar em nossas atitudes. Na alegria e na paz que vem do ressuscitado, vencemos todas as situações de dor e sofrimento que atingem a humanidade. A grande Semana Santa. A Sagrada Escritura, confirmada pela experiência dos séculos, ensina à família humana que o progresso, grande bem para o homem, traz também consigo uma enorme tentação. De fato, quando a hierarquia de valores é alterada e o bem e o mal se misturam, os indivíduos e os grupos consideram somente seus próprios interesses e não as dos outros. Por esse motivo, o mundo deixa de ser o lugar da verdadeira fraternidade, enquanto o aumento do poder da humanidade ameaça destruir o próprio gênero humano. Se alguém pergunta como pode ser vencida essa miserável situação, os cristãos afirmam que todas as atitudes humanas, cotidianamente, postam
em perigo pelo orgulho do homem e o amor desordenado de si mesmo. Precisam ser purificadas e levadas à perfeição por meio da cruz e ressurreição de Cristo. Redimidos por Cristo e tornado nova criatura no Espírito Santo, o homem pode e deve amar as coisas criadas pelo próprio Deus. Com efeito, recebe-as de Deus, olha-as e respeita-as como dons vindo das mãos de Deus. Tivemos como base para esse texto Gaudium et Spes. E continuando, meus irmãos, o acontecimento primordial da fé cristã é o mistério pascal de Jesus Cristo em sua morte e ressurreição. Acreditamos com toda a força de nossa alma que a vida humana encontra sentido justamente em Cristo. Nele, todas as esperanças podem se realizar e todos os esforços pelo bem e pela verdade chegam ao porto seguro. Quando professamos a fé, temos a certeza de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida para todos. Cabe-nos respeitar as pessoas que têm outras convicções religiosas e existenciais, mas não nos é lícito omitir-nos na proclamação da verdade da fé. A Semana Santa é grande por causa do mistério de Cristo. Em torno da ressurreição de Cristo, toda a prática religiosa cristã se organizou no decorrer dos séculos. O dia dos dias é o dia domingo, pois Jesus venceu a morte, o pecado e a dor no primeiro dia da semana. Assim, para os cristãos, essa realidade supera os ciclos naturais, ainda que dias, noites, meses e anos sejam vividos por nós junto com as outras pessoas. Vivemos entre dois polos de tensão, pendurados na certeza da ressurreição e na volta do Senhor. No fim dos tempos, quando Deus for tudo em todos. Por isso a igreja clama com confiança: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Do domingo veio a semana cristã, dele se ampliaram os horizontes celebrativos para que o mistério de Cristo se faça sempre presente e atual. Do dia da ressurreição veio a Páscoa anual, celebrada com toda solenidade. Os mistérios da vida de Cristo vieram, pouco a pouco, a ser comemorados, sempre com a Santa Missa, presença e renovação do sacrifício do Calvário. Tudo marcado pela abundante proclamação da palavra de Deus. As pessoas que escolheram seguir Jesus Cristo e o fizeram com radicalidade, que nós chamamos de santos e santas, são recordadas no dia de sua Páscoa pessoal da morte, o que levou a igreja a celebrar também com a Santa Missa seus exemplos e sua intercessão orante pelos que caminham rumo à pátria definitiva. Nosso calendário é chamado litúrgico porque se organiza em torno do único mistério, Jesus Cristo, nosso Salvador, que morreu e ressuscitou para nos salvar. A cada ano, retomamos apenas as mesmas celebrações, mas nos encontramos crescidos e mais amadurecidos na fé para testemunhá-la mais ainda. Este deve ser o programa de vida do cristão. Entender-se assim, porque nossas famílias incutiram em nós o gosto pelas celebrações da igreja. Batismo, primeira comunhão, crisma, matrimônio, marcam esse ritmo a que se acrescentam as devoções das famílias, as festas de padroeiro, círios, coroações, novenas e procissões. Parecemos agradavelmente teimosos sem permitir que outras realidades nos engulam de vez. Olho assim para a realidade amazônica, mas quero ver mais longe, por saber que em todos os quadrantes há cristão assim, disposto a manter viva não só a fé, mas também uma sadia influência na cultura do tempo em que vivemos.
Entretanto, o nosso calendário católico oferece ao mundo uma semana especial e estamos às suas portas, chamada Santa por causa do Senhor, e faz presente com intensidade, suscitando a conversão aos valores do Evangelho. Chegue a todos o convite da Igreja Católica para a grande missão chamada Semana Santa. Esta semana é grande porque a palavra de Deus é oferecida com abundância. A semana é santa e é grande por causa do mistério de Cristo celebrado na liturgia a partir do domingo de Ramos, para chegar ao tríduo pascal de quinta-feira santa ao cair da tarde até domingo de Páscoa, tendo seu ponto mais alto a vigília pascal na noite santa. Não dá para sermos espectadores, pois tudo que acontece e em vista da nossa vida cristã e de nossa salvação. Quando foi publicado o cartaz da campanha da fraternidade em 2015, a figura do Papa Francisco, realizando no Lava-Pés da Semana Santa, deixou uma forte impressão em todo o país. O rito não tem nada de teatral, nem mesmo de gestos do passado. É extremamente atual e comprovante. É a Sexta-feira Santa, traz consigo o chamado ao seguimento de Jesus para conduzir-nos, depois da Páscoa, celebrada em seu coração da Vigília Pascal, para o domingo. Permaneça em nós, na grande semana, o apelo de Santo Atanásio, que vale como convite. É muito belo passar de uma festa para outra, de uma oração para outra, de uma solenidade para outra solenidade. Aproximar-se o tempo que nos traz um novo início e o anúncio da Santa Páscoa, no qual o Senhor foi imolado. O Deus que desde o princípio instituiu essa festa para nós, concede-nos a graça de celebrá-la a cada ano. Ele, que para nossa salvação entregou à morte seu próprio Filho, pelo mesmo motivo, nos proporciona essa santa solenidade que não tem igual no decurso do ano. Essa festa nos sustenta no meio das aflições. Por ela, Deus nos concede a alegria da salvação e nos faz amigos um dos outros. Este é um milagre de sua bondade. Congrega nessa festa os que estão longe e reúne na unidade da fé os que porventura se encontram fisicamente afastados. Das cartas pascais de Santo Atanásio, o bispo. Bom, meus irmãos, faremos agora um breve intervalo, mas continue sintonizado. A gente volta já já. Ricas tradições cristãs. Além do ciclo litúrgico, a igreja dá um significado especial a cada dia da semana, dedicando-os à memória de uma parte específica da nossa fé. Ou seja, cada dia da semana é dedicado a uma intenção de oração específica. O domingo é a festa do Senhor. O domingo é um grande dia de festa para todo cristão. É uma festa para viver e compartilhar a Eucaristia com os outros. Portanto, trata-se de um dia inteiramente consagrado ao Senhor. Na Segunda-feira Santa, no início da Idade Média, os cristãos começaram a dedicar a segunda-feira ao Espírito Santo. Eles imploravam sua ajuda ao começar as tarefas da semana. Além disso, nesse dia da semana, é comum pedirmos pelas almas do purgatório. Porém, essa é uma devoção livre e voluntária, que a Igreja aprova sem prescrever. Na Terça-feira Santa, os católicos costumam consagrar a terça-feira aos santos anjos, especialmente ao anjo da guarda. De fato, muitos santos tinham uma grande devoção aos anjos em geral, e, acima de tudo, aos anjos da guarda. Porém, nos outros dias da semana, também não podemos nos esquecer que devemos recorrer ao nosso anjo protetor. Na Quarta-feira Santa, é o dia da devoção a São José e à Boa Morte. Já nos séculos apostólicos, a quarta era dia de jejum e de reunião em locais de oração, principalmente no sepulcro dos mártires. Os cristãos costumavam chegar cedo a estes locais. No entanto, o jejum que eles praticavam neste dia era o pequeno jejum.
pois tinha 3 horas a menos do que o jejum da quaresma. Na quinta-feira santa, faz parte da preparação para a Páscoa. Nesse dia começa o Tríduo Pascal, a preparação para a grande celebração da Páscoa, a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, o pecado, o sofrimento e o inferno. Este é o dia em que a Igreja celebra a instituição dos grandes sacramentos da ordem e da Eucaristia. Jesus é o grande e eterno sacerdote, mas quis precisar de ministros sagrados retirados do meio do povo, para levar ao mundo a salvação que ele conquistou com a sua morte e ressurreição. Jesus desejou ardentemente celebrar aquela hora. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Lucas, capítulo 22, 15. Na celebração da Páscoa, após instituir o sacramento da Eucaristia, ele disse aos discípulos: fazei isso em memória de mim. Com essas palavras, ele instituiu o sacerdócio cristão. Pegando o cálice, deu graças e disse: tomai este cálice, e distribuiu entre vós. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graça, partiu e deu-lhes, dizendo: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Lucas, capítulo 22, versículo 17, 19. Na noite em que foi traído, mais ele nos amou, pois bebeu o cálice da paixão até a última e amarga gota. São João disse que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo até o último extremo os amou. João 13, 1. Instituição do sacramento da confissão. Depois que Jesus passou por toda a terrível paixão e morte de cruz, ninguém mais tem o direito de duvidar do amor de Deus por cada pessoa. Aos mesmos discípulos que ele vai dizer depois do domingo da ressurreição: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem retiverdes serão retirados. João 20, 23. Estava assim instituída também a Sagrada Confissão, o sacramento da penitência, o perdão dos pecados dos homens que ele tinha acabado de conquistar com o seu sangue. Na noite da ceia pascal, o Senhor lavou os pés dos discípulos, fez este gesto marcante que era realizado pelos servos, para mostrar que no seu reino o último será o primeiro, e que o cristão deve ter como meta servir e não ser servido. Quem não vive para servir não serve para viver. Quem não vive para servir não é feliz. Porque a autêntica felicidade o tempo não apaga, as crises não destrói e o vento não leva. Ela nasce do serviço ao outro desinteressadamente. Nessa mesma noite, Jesus fez várias promessas importantes à igreja, que constituiu sobre Pedro e os apóstolos. Prometeu-lhes o Espírito Santo e a garantia de que ela seria guiada por ele. E sem isso, a igreja não poderia guardar intacto o depósito da fé, que São Paulo chamou de sã doutrina. Sem a assistência permanente do Espírito Santo, desde Pentecostes, ela não poderia ter chegado até hoje e não poderia cumprir a sua missão de levar a salvação a todos os homens e a todas as nações. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. João, capítulo 14, versículo 16, 17. Igreja, coluna e fundamento da verdade. Que promessas maravilhosas! O Espírito da verdade permanecerá convosco e em vós. Como pode alguém ter a coragem de dizer que um dia a igreja errou o caminho? Seria preciso que o Espírito da verdade a tivesse abandonado. Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14,
versículo 25 ao 26. Na última ceia, o Senhor deixou à igreja essa grande promessa: o Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas. É por isso que São Paulo disse a Timóteo que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Quem desafiar a verdade de doutrina e de fé ensinada pela igreja vai escorregar pelas trevas do erro. Na mesma Santa Ceia, o Senhor lhes diz: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não os podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Jesus sabia que aqueles homens simples não tinham condição de compreender toda a teologia cristã, mas lhes assegura que o Paráclito lhes ensinará tudo ao longo do tempo, até os nossos dias de hoje, e o sagrado magistério dirigido pelo Papa continua assistido pelo Espírito de Jesus. São essas promessas feitas à Igreja na Santa Ceia que dão a ela a estabilidade e a infalibilidade em matéria de fé e costumes. Portanto, não só o Senhor instituiu o sacramento da Eucaristia e da ordem na Santa Ceia, mas colocou as bases para a firmeza permanente da sua Igreja. E assim, ele conclui a obra que o Pai lhe confiou antes de consumar sua missão na cruz. A Sexta-feira Santa, neste dia que os antigos chamam de Sexta-feira Maior, quando celebramos a paixão e morte de Jesus, o silêncio, o jejum e a oração devem marcar este momento. Ao contrário do que muitos pensam, a paixão não deve ser vivida em clima de luto, mas de profundo respeito e meditação diante da morte do Senhor, que ao morrer foi vitorioso e trouxe a salvação para todos, ressurgindo para a vida eterna. É preciso manter um silêncio interior, aliado ao jejum e à abstinência de carne. Deve ser um dia de meditação, de contemplação do amor de Deus, que nos deu o seu Filho único para quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, 16. Um dia em que as diversões devem ser suspensas, os prazeres, mesmo que legítimos, devem ser evitados. Uma prática de piedade valiosa é meditar a dolorosa paixão do Senhor, se possível diante do sacrário na igreja, usando a narração que os 4 evangelistas fizeram. Aprender o quanto é grande o pecado. Outra possibilidade será usar o livro para meditação como a Paixão de Cristo, segundo o cirurgião, no qual o Dr. Pierre Barbeto, francês, depois de estudar por mais de 20 anos a paixão, narra com detalhe o sofrimento de Cristo. Tudo isso deve nos levar a amar profundamente Jesus crucificado, que se esvaziou totalmente para salvar de modo tão terrível. Essa meditação também precisa nos levar à associação com a paixão do Senhor, no sentido de tomar a decisão de gastar a vida pela salvação dos outros, dar a vida pelos outros, como o Senhor deu a sua por nós. Amor só se paga com amor, diz São João da Cruz. A meditação da paixão do Senhor deve nos mostrar o quanto é hediondo o pecado. É contemplando o Senhor na cruz, destruído, flagelado, coroado de espinho, abandonado, caluniado, agonizante até a morte, que entendemos quão terrível é o pecado. Não é sem razão que o catecismo diz que pecado é a pior realidade para o mundo, para o pecador e para a igreja. É por isso que Cristo veio a este mundo para ser imolado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Só ele poderia oferecer à justiça divina uma oblação de valor infinito, que repassasse todos os pecados de todos os homens e de todos os tempos e lugares. Na celebração das 15 horas, o ponto mais alto da Sexta-feira Santa é a celebração das 15 horas, horário em que Jesus foi morto. É a principal cerimônia do dia, a paixão do Senhor.
Ela consta de 3 partes: liturgia da palavra, adoração da cruz e comunhão eucarística. Nas leituras, meditamos a paixão do Senhor narrada pelo evangelista São João, capítulo 18, mas também previstas pelos profetas que anunciaram o sofrimento do servo de Javé, Isaías 52, 13 e 53. Coloca diante de nossos olhos o homem das dores, desprezado como o último dos mortais, ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. Deus morreu por nós em forma de humano. Neste dia podemos também meditar com profundidade as 7 palavras de Cristo na cruz, antes da sua morte. É como um testamento dele. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Tenho sede. Meu Deus, por que me abandonastes? Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo isso nos ajuda na espiritualidade deste dia. Não há como pagar ao Senhor o que Ele fez e sofreu por nós. No entanto, celebrar com devoção o seu sofrimento e morte lhe agrada e nos faz feliz. Associamo-nos assim à paixão do Senhor, colheremos os seus frutos de salvação. Professor Felipe Aquino. Sábado Santo. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam haviam séculos. Deus reinou na carne e despertou da mansão dos mortos. Domingo de Páscoa. No domingo de Páscoa celebramos o momento ápice da vida de todo cristão. Nessa liturgia estamos vivendo verdadeiramente o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A palavra Páscoa tem como significado passagem, e é isso que celebramos a cada ano de modo intenso e aprofundado. A liturgia toda é festiva, jubilar, após 40 dias de sobriedade penitencial. É o domingo em que vivemos o mistério central de nossa fé, o dia que dá sentido a todos os outros dias, o domingo dos domingos, o domingo que dá sentido a todos os outros que celebramos na liturgia. É uma suma, triunfo de Cristo sobre a morte e sobre todo o pecado, quando morto e sepultado, ressuscita ao terceiro dia, triunfante e glorioso. Por que celebrar a Páscoa? Por que celebrar esta solenidade pascal a cada ano com tanta intensidade? A Páscoa, como nós conhecemos e vivemos hoje em sua gênese, em figura, já no Antigo Testamento, após serem libertados da escravidão do Egito, atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto. O Senhor ordenou a Moisés que celebrassem essa libertação a cada ano. É a Páscoa dos judeus, a noite das noites, em que o Senhor libertou os judeus das garras da escravidão e da morte. E é a noite em que deveria se explicar às futuras gerações a aliança feita entre Deus e Israel. Jesus Cristo, na iminência de se entregar na cruz para nos salvar da escravidão, do pecado e da morte, e nos reconciliar de modo definitivo e eterno com Deus, abrindo-nos os portões dos céus, se entregou de modo litúrgico e instituiu a Eucaristia. Os primeiros cristãos logo entenderam a ordem do Senhor e celebravam a Páscoa anual como forma de viver o mistério de nossa salvação. O domingo da Páscoa agora é a recordação do cumprimento e da promessa de Deus para com o seu povo. Não se precisa esperar mais um Messias Salvador, nem imolar cordeiros para renovar a aliança com Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que deveria vir. As narrativas da ressurreição de Jesus diferem os evangelhos somente em detalhes. Em suma, o que atesta a ressurreição do Senhor, que é o sepulcro vazio.
A presença de figuras angelicais anunciando que ele vive e a aparição de Cristo a diversas pessoas diferentes é igual em todas as narrativas. Na Páscoa, segundo os sinóticos, possui um relato mais sintético da ressurreição de Jesus, diferente de João, que é mais poético e profundo. O que basta destacar aqui é a necessidade de anunciar a ressurreição como fato histórico, verídico, atestado e testemunhado. São Marcos, por exemplo, narra que as mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus e, chegando lá, encontraram o túmulo vazio e um jovem vestido com um traje branco, sentado, anuncia que Jesus está vivo. A conclusão do evangelho é rápida. Posteriormente, lemos o relato de uma tradição canônica que narra o encontro de Jesus com os discípulos e com Maria Madalena, atestando a veracidade do fato da ressurreição. São Lucas narra os fatos de forma mais detalhada que São Marcos. Neste relato, vemos as mulheres indo também ao sepulcro e encontrando o vazio. Dois personagens com vestes fulgurantes aparecem a elas e anunciam que Jesus estava vivo. As mulheres anunciaram aos discípulos o que viram, e Pedro, indo ao sepulcro, e o vê vazio e fica lá confuso. E de São Lucas, a bela passagem do encontro de Jesus com os peregrinos de Emaús, o que reconhecemos durante a Santa Missa. Após ter caminhado com ele por um bom trecho e sentido os corações ardentes ouvindo falar. Por fim, Jesus aparece também a todos os discípulos. São Mateus segue o mesmo esquema básico, sendo também sucinto. As mulheres vão ao sepulcro e encontram o vazio. Veio um anjo, anuncia-lhes que Jesus ressuscitou. Aqui, ao encurtar a história, quando as mulheres correm para avisar os discípulos que o viram, Jesus vai ao encontro delas para lhe assegurar a ressurreição. São Mateus é o único que narra, porém o boato inventado pelos soldados e sumo sacerdote de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. A Páscoa segundo São João. A narrativa da manhã de Páscoa segundo São João dá destaque para Maria Madalena, que vai muito cedo, ainda às escuras, ao sepulcro e observa que a pedra foi retirada do sepulcro. Ao ver que o sepulcro está vazio, corre para avisar a Pedro e ao outro discípulo, que a tradição entende ser João, que vão ao sepulcro e encontram tudo como Maria anunciara. João narra que ao entrar no sepulcro e o ver vazio, crê. Ali não havia entendido o que estava escrito sobre Jesus, que este deveria morrer e ressuscitar. Um ponto importante da narração de São João é o destaque a Maria Madalena, a primeira ao ver o Senhor ressuscitado, que São João narra. É a considerada, por isso, apóstola, pois anuncia aos outros discípulos que Cristo está vivo. Em João, capítulo 20, versículo 11 ao 18. É narrado com maestria e beleza poética o encontro de Jesus com Maria Madalena, que a permite exclamar aos discípulos: vi o Senhor, e ele disse isso. E após o encontro com Maria Madalena, Jesus aparece aos discípulos. Aqui se dá o belo testemunho da fé teimosa de Tomé, que para que crer precisa ver o Senhor. Porque me viste, creste. Felizes os que creram sem ter visto, diz Jesus. O momento exato, bem como o modo da ressurreição, não é descrito, pois transcende a percepção sensível humana. É objeto de fé. A ressurreição se dá de modo gradual. Sinais de ausência, sepulcro vazio, lençóis e sudário abandonados, mensagem por terceiros, figura e voz irreconhecíveis. O crer em Jesus também é de modo gradual. Primeiro o discípulo amado, depois Maria Madalena, por fim ao grupo dos 12 discípulos. A liturgia do domingo de Páscoa. Após 40 dias de cores litúrgicas roxa e vermelha,
que remetem à penitência e ao sangue do Senhor, com uma liturgia sombria, sem cantos exaltados, sem flores e ornamentações na igreja, sem tantas festas, sem o canto do glória e o aleluia. Chegamos ao momento ápice do ano litúrgico, domingo de Páscoa. Nessa liturgia rompe-se o júbilo com flores e canto, os sons de sinos e sinetas, que estavam silenciados desde a Quinta-feira Santa, a fim de externar toda a igreja que devemos sentir pela ressurreição de Jesus Cristo. Após a igreja viver o Tríduo Santo e viver todos os passos de Jesus na Semana Santa, no amanhecer do domingo de Páscoa, a liturgia se reveste de um vigor diferente. É o domingo dos domingos. Além de todo o júbilo que a liturgia transmite nesse dia, nas leituras, nos cantos, nas flores, nos sinos, anunciando que Cristo ressuscitou dos mortos, cantamos a sequência pascal antes do Evangelho e de entoar solenemente o Aleluia. A autoria deste texto não é certa, porém, figura entre o século 10 e 12. O que se sabe é que foi acrescentado obrigatoriamente na liturgia do domingo de Páscoa, na reforma litúrgica do Trento. O domingo de Páscoa e a nossa vida interior. No nosso itinerário espiritual, devemos passar pela experiência da cruz do Senhor. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Essa é a condição para ser discípulo do Senhor, se quisermos com Ele viver e com Ele precisarmos morrer. Mas o que o domingo de Páscoa tem a nos ensinar sobre isso? Cristo, na sua morte e ressurreição, vem nos afirmar que a morte não é o fim. Com Ele temos a certeza de que a dor, o sofrimento, as privações possuem todas datas de validade. Basta que nos associemos a Ele através do mistério da Páscoa. A Páscoa ensina-nos que o céu é longo e que a glória numa vida em Cristo é garantida. Associa-se a Jesus na cruz e ressurreição é certeza de vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Na Páscoa, temos a oportunidade de viver a alegria verdadeira, que só Deus pode nos oferecer. As alegrias deste mundo são passageiras, mas de Cristo, pela alegria de sua ressurreição, não. Não é à toa que as palavras mais repetidas por ele após ressuscitar sejam: não temas, alegrai-vos, a paz esteja convosco. Mais do que viver os símbolos extremos, que são importantíssimos, o homem é corpo e alma, e por isso os sinais extremos nos ajudam na experiência religiosa. Vivamos nesse tempo pascal que se abre a vida nova em Cristo. O homem velho fique para trás com os seus vícios e desesperos, mas hoje alegrai-vos, porque o Senhor ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Bom, meus queridos ouvintes, estamos encerrando o programa Conhecendo a Igreja desse sábado. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Obrigada a você que sintonizou, a você que ouviu, participou. No próximo sábado temos um encontro marcado aqui, a partir das 14 horas. Um ótimo final de semana. Que Deus possa estar nos iluminando durante a semana. Amanhã, domingos de Ramos, que possamos ir à igreja, participar. Pedir a misericórdia de Deus para todos nós que somos pecadores. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um forte abraço, meu querido ouvinte, continue em sintonia, porque está chegando a hora da misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.